Este provavelmente é o vídeo mais importante que você precisa assistir na sua vida para entender um pouco mais sobre investimentos. Eu vou falar sobre renda fixa e você vai entender de forma estruturada como fazer excelentes investimentos em renda fixa e como fugir de ciladas. Eu sou Eduardo Barreto, sou especialista em investimentos pela Mima. Para começar a entender a renda fixa, a gente precisa estruturar 3 conceitos na sua cabeça, 3 premissas econômicas que sem as quais a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma e você não vai saber o que escolher dentre as opções que você vai ter num banco ou numa corretora. Então vamos lá, essas premissas são, primeiro, taxa Selic, segunda, CDI e a terceira, o IPCA. Primeiro, vamos lá, a Selic, ela é a taxa de juros básica do Brasil. O que significa isso? Significa que dentro de uma economia, a gente precisa saber quanto vale o dinheiro, quanto vale para eu pegar emprestado o dinheiro ou quanto vale eu deixar esse dinheiro aplicado, quanto que ele vai me retornar em rendimento. Essa taxa é um valor que é determinado por um órgão do Banco Central, que hoje no Brasil está 13,75% ao ano. Bom, e por que é importante saber a taxa Selic? Porque ela vai oscilar conforme o Banco Central achar necessário e quanto menor ela estiver, ela chegou num patamar já de 2% ao ano, significa que o dinheiro fica de mais fácil acesso para aquelas pessoas que querem dinheiro emprestado, querem financiamentos, querem empréstimo, e ficando mais barato, é óbvio, empresários e pessoas que estão precisando de dinheiro para o seu negócio vão pegar empréstimo a uma taxa baixa e vão conseguir expandir os seus negócios. Então a gente chama que deixar a taxa de juros baixa é uma medida expansionista, porque vai facilitar o acesso às pessoas. Por outro lado, uma taxa de juros baixa, ela é ruim para pessoas que têm dinheiro sobrando e querem ganhar dinheiro investindo em renda fixa, porque o nosso rendimento fica atrelado a ela. Então 2% ao ano é um rendimento ruim. Agora, quando o Banco Central coloca a taxa de juros num patamar elevado, como 13,75, que é o patamar de hoje, significa que pessoas que querem investir o seu dinheiro em renda fixa terão uma boa rentabilidade, mais do que 1% ao mês. Já olhando sob a ótica dos empresários ou aqueles que querem empréstimo, que querem financiar apartamento, não é um bom período para fazer isso, porque significa que o dinheiro estará mais caro. Bom, entendido o conceito da Selic, agora vamos ao CDI. O CDI nada mais é do que uma taxa que fica 0,1% abaixo da Selic. É uma taxa usada entre bancos para se emprestar dinheiro entre eles. Por que é importante que você entenda isso como uma premissa? Vários investimentos estão atrelados a esse tal de CDI. Então você vai ver que vai ter rendimentos que rendem 100% do CDI, 20% do CDI, 130% do CDI. Então, para isso, você tem que saber o que é o CDI. Então, basta você gravar na sua cabeça que o CDI muda conforme a Selic muda. Enquanto a Selic hoje está em 13,75%, o CDI está em 13,65%. Enquanto a Selic estava 2%, o CDI estava 1,9%. Então, é sempre nessa proporção. Beleza até aqui? Então tem mais uma premissa que vocês precisam saber, que é o IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é um índice medido pelo IBGE. É o índice de quanto o nosso dinheiro desvaloriza com o passar do tempo. Você deve lembrar que há alguns anos o Kinder Ovo custava R$1 e hoje ele custa perto de R$10, ou seja, isso é a inflação. Para calcular a inflação, o IBGE ele vai lá com os servidores no mercado, fazem análise de quanto está o preço em relação a um período anterior, fazem uma média ali de todos os bens que a gente utiliza no nosso dia a dia, como combustível, bens de alimento, etc. E com isso chegam numa média da inflação e isso é calculado mensalmente. Para você saber qual é a inflação do período, é só entrar no site do Banco Central. Lá você também tem acesso à Selic para saber quanto está a nossa taxa de juros e você também vê a inflação, qual é o patamar que ela está nesse período. E agora, sabendo dessas premissas, a gente entra no primeiro ponto da renda fixa, que são as classes de renda fixa. A primeira classe são as rendas fixas pós-fixadas, ou seja, a pós-fixada ela é atrelada ao CDI. Então, sempre que você buscar algum investimento e você vê que esse rendimento está atrelado ao CDI, você sabe que é uma renda fixa pós-fixada. Então, pode ser 120% do CDI, 100% do CDI, vai depender do que você está buscando. A segunda classe de renda fixa são os pré-fixados. O pré-fixado, diferente do pós-fixado,
é uma taxa fixa que, se a Selic subir ou se a Selic cair, se o CDI subir ou cair, a taxa pré-fixada ela não vai mudar. O que vai mudar, então, é o período de tempo que você pode escolher para deixar esse investimento já pré-fixado. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, vai depender do investimento que você quiser fazer. E a terceira classe é a classe atrelada à inflação. O investimento atrelado à inflação, a gente chama também de investimento híbrido, que ele vai te dar uma taxa pré-fixada e vai te dar a inflação daquele período. A gente chama de híbrido porque ela é composta por essas duas pontas. Presta atenção agora nos exemplos de cada classe. Bom, o segundo grande ponto da renda fixa é a tributação em renda fixa. Como é que funciona o imposto de renda desse tipo de investimento? Bom, a gente segue uma tabela chamada de tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu investimento, menor vai ser o imposto de renda que você vai pagar sobre o lucro, sempre sobre o lucro. Então, no investimento de 0 a 6 meses, você paga 22,5% sobre o lucro. De 6 meses a 12 meses, 20%. De 12 a 24 meses é 17,5% e acima de 24 meses, 2 anos, é 15%. Nesse tópico ainda existem alguns investimentos que são isentos de imposto de renda. São eles: LC, LCI, LCA, a poupança, o CRI, o CRA, a debênture incentivada, que é diferente só de debênture, a gente vai entender isso depois, e o FGTS. E agora a gente vem para os tipos de renda fixa. Então a gente já viu as classes, a gente já viu a tributação e agora os tipos. Os tipos de renda fixa são basicamente 3. Basicamente para quem a gente pode emprestar dinheiro para investir em renda fixa. E a gente pode emprestar dinheiro para o governo, a gente pode emprestar dinheiro para instituições financeiras ou a gente pode emprestar para instituições não financeiras. Para o governo a gente tem as opções do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA e do Tesouro pré-fixado. Qualquer semelhança ao que a gente viu anteriormente ali sobre as classes de renda fixa não é mera coincidência, porque a gente tem 3 classes de renda fixa e dentro do Tesouro a gente tem a possibilidade de investir em cada uma dessas classes. Agora, para instituições financeiras, perceba que a gente aumenta um pouco o nosso grau de risco, porque a gente sai do risco de emprestar dinheiro para o governo e a gente entra no emprestar dinheiro para instituições financeiras. É um salto pequeno em termos de risco. Bom, aqui a gente tem alguns produtos em que a gente pode investir emprestando dinheiro para banco, que primeiro é a poupança, que é o investimento mais conhecido no Brasil. Depois vem os CDBs, que significa Certificado de Depósito Bancário, as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, LCAs, letra de crédito do agronegócio, e as LCs, que são letras de crédito. Esses investimentos, pessoal, são basicamente os mesmos. A única diferença é que no CDB você está emprestando seu dinheiro para o banco e o banco pode usar para qualquer finalidade. Agora, na LCI, que é a letra de crédito imobiliário, o banco é obrigado a usar esse dinheiro para financiar imóveis, para entregar para clientes ali no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E no LCA, aquele dinheiro também fica carimbado para ser usado para o agronegócio. Agora, aumentando um pouco a escala de risco desse empréstimo de dinheiro na renda fixa, a gente tem as instituições não financeiras. Essas, por sua vez, são, dentro da renda fixa, os investimentos mais arriscados. Por quê? Porque você está emprestando seu dinheiro para empresas e o risco desse investimento é o risco daquela empresa quebrar. Dentro desse investimento a gente tem as debêntures, que é o correspondente a CDBs, só que o CDBs você investe num banco, empresta o dinheiro para o banco, e na debênture você está emprestando o seu dinheiro para a empresa. Dentro daqui também tem os CRIs e os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, e certificado de recebíveis imobiliários. Esses são atrelados a imóveis. Então, em resumo geral, nesse ponto, emprestar dinheiro para alguém consiste a renda fixa. Então, em resumo, nesse item aqui, a renda fixa consiste em emprestar o seu dinheiro para alguém. E esse alguém é ou o governo, ou uma instituição financeira, ou uma instituição não financeira. O quarto ponto aqui é o risco nos investimentos.
Qual é o risco em investir numa renda fixa? Bom, depende para quem você vai emprestar esse dinheiro. Se a gente vai emprestar o dinheiro para o governo, a gente chama esse tipo de investimento no Tesouro de investimento com um risco soberano, que é o risco do país quebrar. E, diga-se de passagem, é o menor de todos. Bom, aí a gente pula para as instituições financeiras. Qual que é o risco de emprestar dinheiro para um banco hoje? Hoje a gente tem uma proteção chamada de Fundo Garantidor de Crédito, que protege investimento por instituição financeira e por CPF de R$250 mil em cada instituição financeira, num limite, num teto máximo de R$1 milhão por CPF. Bom, e qual é o risco de emprestar dinheiro para uma instituição não financeira? Como eu falei anteriormente, é o risco daquela própria empresa falir, quebrar. Agora a gente vai para um ponto mais complicado de se falar na renda fixa, que é a relação de preços dentro da renda fixa. Você vai entender que existem alguns investimentos em que a gente estabelece um prazo daquela aplicação, mas você consegue resgatar aquele dinheiro antes, ou com ágil ou com deságil. Esse basicamente é o conceito de marcação a mercado. Vamos lá, vamos para um exemplo. Eu, Eduardo, investi em um CDB que está me pagando 14% ao ano. Ok, vamos considerar que a taxa Selic hoje, pessoal, ou CDI, está em 13% ao ano. Ou seja, eu tenho um prêmio, vocês têm que concordar comigo nisso, de 1% nesse meu investimento. Tendo em vista, não é mesmo, que o investimento no Tesouro Selic me daria esses mesmos 13%. Então eu investi por 2 anos o meu dinheiro, pré-fixei aquele valor lá, vou deixar, me comprometi a deixar por 2 anos esse valor e eles vão me pagar 1% a mais do que a taxa Selic hoje, então 14%. Ok, isso é o que acontece hoje, mas vamos supor que a taxa Selic, antes de finalizar esses 2 anos, ela deu um salto de 13%, ela vai para 16% ao ano. O que acontece com o título que eu tenho nesse período? O rendimento para mim não vai mudar nada, porque ele é pré-fixado, ele vai seguir me pagando 14% ao ano. Mas percebam que para as pessoas do mercado, esse título que eu tenho, ele não é um título atrativo, porque hoje as pessoas podem investir sem risco, depois dessa mudança, ganhando 16% ao ano, certo? Ok, então se eu quisesse vender esse meu título a mercado hoje, com a Selic a 16%, como no exemplo, provavelmente eu perderia dinheiro, porque ninguém vai querer comprar um título pagando 14%, se pode comprar pagando a 16%. Mas o cenário oposto também acontece. Se a Selic, em vez de subir para 16%, ela cai para 7% ao ano, lembrem que eu estou com meu título ainda pagando 14% ao ano. E aí o jogo muda. Todo mundo vai querer um título pagando 14% ao ano se a Selic está em 7%, certo? Então, mesmo tendo esse contrato feito com o banco para eu deixar meu dinheiro lá por 2 anos, se no meio do caminho a taxa de juros cai bastante e o meu título se torna atrativo, eu certamente vou poder oferecer ele para alguém e essa pessoa vai comprar e eu vou poder ter liquidez nesse período. Isso se chama marcação ao mercado. Por fim, eu queria deixar claro para vocês que as estratégias de investimento que vocês fazem em renda fixa, vocês precisam observar a liquidez, a janela de liquidez. Porque a grande maioria da renda fixa, para você ter um ganho a mais, um plus ali naquele investimento, você tem que concordar em deixar um prazo maior. Geralmente é assim, ou você corre mais risco, e aí a gente entra para fora da renda fixa, ou você deixa um período maior de tempo comprometido esse dinheiro. E aí vai depender dos seus objetivos de vida. Para uma reserva de emergência, por exemplo, a gente usa uma renda fixa. Para a reserva de emergência, por exemplo, a gente usa a renda fixa com bastante liquidez. Então o foco aqui não é o rendimento, aqui é a segurança e a liquidez. Então a gente investe em algo que vai pagar aproximadamente 100% do CDI. Ah, mas eu estou guardando dinheiro para uma viagem que eu vou fazer daqui a 1 ano. Bom, então você sabe que você pode usar esse período de 1 ano para tentar buscar um rendimento um pouco maior. Bom, mas se seu objetivo for trocar de carro daqui a 2 ou 3 anos, você também pode usar dessa janela de tempo para conseguir um rendimento melhor do que aqueles de liquidez rápida. Já aqueles investimentos para longuíssimo prazo, para fins de aposentadoria, você pode dar uma exagerada, mas sempre cuidando que a gente vai ter essa influência das variáveis, que é a taxa Selic e também da inflação.
Bom, em resumo geral, então, a gente viu o que é a Selic, o que é o CDI e o que é a inflação e a importância disso na estrutura do investimento que a gente vai fazer. A gente viu que os investimentos em renda fixa podem ser pré-fixados ou híbrido, que é aquele atrelado ao IPCA. A gente viu que a tributação ela segue aquela tabela regressiva e existem alguns investimentos que não têm imposto de renda. A gente viu os tipos de renda fixa, que é basicamente emprestar o dinheiro para o governo, para bancos, financeiras ou para instituições não financeiras. Também vimos o risco de se investir em cada um desses tipos de investimento. Vimos o conceito de marcação ao mercado e vimos também que a estratégia de investimento vai depender dos seus objetivos. Bom, depois desse vídeo, tenho certeza que a renda fixa está muito mais clara na sua cabeça. Fiquem à vontade para deixar comentários aqui e perguntas também serão muito bem-vindas e espero vocês no próximo vídeo.